Carro bom é carro revisado. Existem dois tipos de carro: aquele que chega no destino e aquele que estraga e fica no meio da estrada. Nunca chega no destino final. E geralmente tem uma grande diferença entre esses dois. Claro, quando não é um erro de projeto, de fabricação, o carro revisado tende a se conservar muito bem, durar muitos anos, ele chega mais longe. Mas o carro que só anda, só anda, só anda, só anda e não revisa para ver se alguma coisa não está bem, para ver se não tem alguma peça precisando trocar, esse carro ele não chega tão longe. A porção dessa semana se chama Devarim. É o início do livro do Deuteronômio. E começa no capítulo 1, ali no primeiro versículo do Deuteronômio, e vai até o capítulo 3, versículo 22. Essa porção nos mostra o início de uma grande revisão que Moisés fez com todo o povo de Israel. Eles estavam já perto de completar seus 40 anos ali no deserto, e já era a hora deles entrarem na Terra Prometida. Moisés fez uma recapitulação de tudo o que aconteceu. Moisés começou a revisar todos os passos do povo antes que eles entrassem na Terra Prometida. Em outras palavras, o Moisés ele queria garantir que aquela geração, aquelas pessoas que estavam ali, elas não iam acelerar tudo e tentar extrair o máximo do carro com algum parafuso precisando trocar. Eu queria ter certeza que não ia ficar nada para trás e estaria tudo em dia. Ele queria entregar ali um bom trabalho para Deus. Então ele começa a revisar tudo o que aconteceu com o povo durante todo o tempo que eles estiveram no deserto. Vocês podem estar lendo esses 3 capítulos para mais ou menos ter uma noção de como que isso começou. Mas isso fica como uma lição para nós. Você está construindo uma casa. Se você só vai fazendo, só vai fazendo, só vai fazendo e não para prestar atenção, para revisar, para corrigir o que você fez até agora, imagine que terrível seria se quando você está já no final, avançado, avançadíssimo nessa construção, você ter que desmanchar tudo e recomeçar de novo, porque não revisou uma coisa lá no início, lá na parte baixa da tua construção. Isso seria um problema terrível. Então, a revisão é uma coisa muito importante, ele é uma ferramenta, um hábito, algo que nós temos que acrescentar na nossa vida. Aqui nós temos o hábito, todo início de ano, nós nos retiramos para tirar um tempo em jejum, em oração, em buscar a Deus. Que o meu pai, há 40 anos ou mais, ele faz isso e ele sempre nos ensinou. Eu preciso ser melhor hoje do que eu fui no ano que passou. Eu preciso parar para pensar no que eu fiz em todo ano, para ver se estou fazendo menos ou mais, melhor ou pior. Caso contrário, eu estou agindo irracionalmente. Caso contrário, eu estou simplesmente... Você não está pensando para fazer, não está agindo com sabedoria. Então, justamente foi isso que o povo fez. Os maiores erros, olha a lógica que tem. Os maiores erros que a gente comete na nossa vida são coisas que a gente faz sem pensar ou quando a gente pensa pouco. Então, é muito comum que a gente entre no automático em muitas coisas que a gente faz. E muitas vezes nós estamos cometendo erros e não estamos nem percebendo. Mas somente a revisão, você parar e revisar tudo o que está acontecendo, faz com que você previna uma quebra, faz com que você consiga prevenir um problema que está por vir. Muito semelhante, como não usar esse exemplo mais uma vez do carro. Oficina, o pessoal costuma dizer lugar de carro estragado. Não. Oficina é como uma igreja. Na igreja você vai encontrar pessoas que foram transformadas por Deus. Pessoas que estão ali só para fazer a sua revisão, para se aperfeiçoar cada vez mais.
E assim como vai encontrar aquelas que estão detonadas, que ficaram 10 anos sem fazer revisão, aquelas que estão com a vida toda torta e vieram ali justamente para ser consertada. Então, uma oficina tem todo tipo de carro, a igreja tem todo tipo de gente, mas sempre aqueles que se destacam mais, os que estão sempre revisando. Então revise seus passos. Inclusive quando nós vamos renovando sempre a nossa aliança, através da Santa Ceia, o simbolismo do pão, do vinho, nós temos que examinar nós mesmos. Veja o quanto isso é importante, essa revisão. Nunca pode faltar. Nunca pode faltar. Já que nós lembramos do discurso final de Moisés, que é o livro do Deuteronômio, impossível não lembrar de quem sucedeu ele, Josué. A Bíblia diz que Josué era um jovem que estava sempre, o jovem estava sempre na porta da tenda. A tenda onde Moisés ensinava. E você pensa, Josué era um jovem. Se você for fazer um filme, você pega essa linguagem e você retrata ele como um jovem promissor. A tradição do povo de Israel guarda uma informação muito interessante. Não sobre uma característica ou uma história sobre Josué, mas sobre a idade dele. Josué não era jovem. Josué não era novo. Não me lembro a idade, mas era mais de 60 anos. Quando ele foi chamado ali, na palavra de Deus, de o jovem que não saía da tenda. Mas se ele não era um jovem, por que foi chamado de jovem? Porque ele tinha um espírito jovem. O jovem, uma coisa, nós sabemos, ele tem muito que aprender porque tem uma vida pela frente. O jovem, ele quer aprender, ele quer crescer, ele quer fazer. Ele não se acomoda tão fácil. Hoje em dia, até tem uns que se acomodam, mas o jovem, ele tem essa característica de querer criar coisas grandes, de querer aprender, de absorver muito. E Josué, mesmo tendo uma idade avançada, ele era como um jovem. Ele não achava que sabia de tudo. Ele não andava no automático. Era alguém que estava sempre revisando, queria aprender muito. Por mais que ele soubesse, ele sabia que não sabia nada. E queria sempre aprender. Isso é sabedoria. Você aprende a palavra de Deus, você aprende com o erro dos outros. O sábio, eu sempre costumo dizer uma coisa, o sábio, ele se torna honesto, ele pode crescer, viver, se criar dentro de um presídio, onde ali só tem facções criminosas e todo tipo de criminoso. Se ele for verdadeiramente sábio, ele sai dali uma pessoa honesta. Mas como pode ser sem receber um exemplo de pessoas honestas? Somente por observar e pela disponibilidade de aprender. Ele vai começar a se perguntar por que todas aquelas pessoas que estão ali têm uma vida tão triste. Por que elas têm que estar presas naquele lugar enquanto sabe-se que tem outros que desfrutam de uma liberdade? Então ela vai começar a se perguntar, a fazer perguntas e vai descobrir que um está ali porque matou, outro está ali porque roubou, um está ali porque isso, porque fez aquilo, porque fez tal. O dia em que esse rapaz sair de tal presídio, o dia que esse sábio viver uma vida lá fora, por mais que ele nunca tenha visto alguém honesto, alguém bom, alguém que fosse um bom exemplo, somente por entender o que levou todos aqueles presos a estarem ali, ele já vai saber tudo o que ele não pode fazer. Porque senão ele vai parar naquele lugar, porque ele já viu outros fazerem isso. Esse é um dos motivos pelo qual pessoas muito bem-sucedidas, a maior parte delas, leem muitos livros. Porque quando você está lendo livros, você está experimentando e absorvendo a experiência de outras pessoas. O conhecimento adquirido ao longo da vida, ao longo das pesquisas, ao longo das histórias, você está absorvendo muito rápido. Sem ter que passar pelos anos de vida que a pessoa passou para aprender aquilo, sem ter que passar pelas muitas vivências,
Claro que a experiência pessoal é sempre mais forte, mas de qualquer maneira, você lendo muitos livros, você está acrescentando muitos anos de experiência na sua vida. De certa maneira, sim. Você está revisando muitas coisas antes de você tomar a próxima atitude. E esse é um princípio milenar, simplesmente milenar, que nós aprendemos na palavra de Deus. E temos que aplicar em nossas vidas. Que Deus abençoe você e muito. Que você tenha uma semana abençoada e poderosa, no nome do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.